Olá, tudo bem? No vídeo anterior eu falei um pouco sobre a minha opinião atual a respeito do que acontece na projeção consciente e falei sobre o que eu penso a respeito da aparição de espíritos na projeção consciente e da interação com esses espíritos durante essas experiências de projeção consciente. Eu acredito, por experiência própria, que tudo que acontece numa projeção consciente seja produzido pela mente. E eu disse também que é comum os projetores verem espíritos porque eles foram ensinados a acreditar em espíritos. Mas e quanto àqueles que viram espíritos desde crianças? Aliás, há pessoas que não creem na manifestação de espíritos, pessoas que têm crenças que nem sequer admitem manifestações de espíritos e que, no entanto, juram que viram espíritos. Não é muito difícil ter visões. Não é uma coisa tão rara quanto parece ser para quem não está familiarizado com o assunto. Eu vi espíritos muitas vezes em projeções conscientes. Eu já vi espíritos no trabalho mediúnico, no centro espírita, e eu já vi espíritos em outras ocasiões. Desde o momento em que eu me permiti duvidar, eu me tornei mais observador e com o tempo eu fui percebendo que isso são manifestações subconscientes que se tornam possíveis em estados alternativos de consciência. Eu chamo de estados alternativos de consciência todo estado de consciência que fuja desse padrão em que eu estou conversando com você agora, né? Esse estado padrão em que parece que nós vivemos a maior parte do tempo. Esse padrão se caracteriza pela dependência total em relação aos sentidos físicos para perceber informações, né? E também se caracteriza pelo predomínio do uso do intelecto. Eu sei que alguns autores falam em estados alterados de consciência, né? Algumas pessoas já tentaram me corrigir, né? Se nós falamos em estado alterado, nós partimos do princípio de que esse estado padrão é o estado certo, é o estado aceito, é o estado desejável e que outros estados, então, não são estados normais. Eu não penso assim, não penso assim. Eu acho que muitos estados de consciência são legítimos e eu não posso classificar esse estado padrão de normal e os outros estados de anormais. Podemos alcançar estados alternativos de consciência de muitas maneiras. Já falei a respeito disso em alguns vídeos. Através da meditação, através da concentração em mantras ou em ritmos, como por exemplo naqueles ritmos de tambores utilizados nas religiões de origem africana, por exemplo, que aqui no sul nós chamamos de batuque. Também através da respiração holotrópica, um meio que eu particularmente acho muito fácil. Através da concentração em determinada parte do corpo, considerando ali exercícios de relaxação, exercícios com centros energéticos ou chakras, né, para quem aceita essa denominação. Através do uso de substâncias psicoativas ou enteogênicas, através da oração profunda e sentida, né, isso eu alcancei só uma vez, já faz muito tempo. Através de passes magnéticos aplicados por uma ou de preferência por mais de uma pessoa experiente, né? Ou por outra técnica de magnetização, através da hipnose, enfim, o que não faltam são alternativas nesse sentido. A projeção consciente é um estado alternativo de consciência. Tudo que acontece durante uma projeção consciente obedece a um outro estado de consciência, onde acontecem coisas que não acontecem no estado de vigília. O chamado exercício mediúnico também se dá num estado alternativo de consciência. Antes de iniciar a sessão mediúnica propriamente dita, é feita uma preparação, né, em que os chamados médiuns, eles entram num estado de relaxamento profundo e são, podemos dizer assim, são transportados, né, para um estado alternativo de consciência. Nesses estados, assim como em outros estados alternativos de consciência, as leis que regem o plano físico funcionam apenas parcialmente.
Essas leis podem ser pouco interrompidas ou muito interrompidas, mas sempre funcionam apenas parcialmente. Uma coisa que muitas pessoas levam em consideração, mesmo que muitas tenham aprendido, né? Tenham aprendido isso em algum momento da vida, é que nós manifestamos apenas uma pequeníssima parte do nosso ser, né? Manifestamos apenas uma pequena parte das nossas impressões, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos e das nossas emoções reprimidas. Muita coisa nós reprimimos. Mas tudo que nós experienciamos fica arquivado em nosso subconsciente. Tudo que nós captamos e sentimos, direta ou indiretamente, desde a infância, fica arquivado em nosso subconsciente de alguma forma. Algumas dessas impressões ou emoções reprimidas vêm à tona em forma de sonhos. O sonho é o extravasamento de impressões, de desejos, de emoções reprimidas que ganham forma através de imagens simbólicas. Nossos medos, nossos desejos ocultos, as nossas frustrações e emoções que reprimimos por não serem bem vistas pela sociedade, isso tudo ganha uma espécie de vida subconsciente que deve ser liberada de alguma forma. E a forma mais comum disso acontecer é justamente através do sonho. Acontece que essas mesmas forças que se manifestam em forma de sonhos podem se manifestar de muitas outras formas, desde que algumas condições sejam satisfeitas. E essas condições são estados alternativos de consciência, pois no estado de vigília padrão, essas forças não podem se manifestar. O estado de vigília padrão é regido estritamente pelas leis do plano físico. Assim como acontece no sonho, nós podemos ter visões, nós podemos ter experiências e percepções acerca de nós mesmos ou de outra pessoa em outros estados alternativos de consciência. Como é o caso da projeção consciente e da clarividência, em que o clarividente, suposto médium, ele vê espíritos. Por que tantas pessoas veem espíritos? Para responder essa questão, vamos continuar tomando o exemplo do sonho, né? O sonho é repleto de material subconsciente que vem à tona. São impressões, são desejos, são emoções reprimidas que extravasam. Esse material extravasado através de imagens, ele é extravasado através de imagens, e essas imagens são símbolos. Freud começou a tratar, dos aspectos simbólicos dos sonhos e Jung acabou, assim, aprofundando o tema, Quem tratou com maestria a questão dos símbolos subconscientes, embora não com essa denominação, foi Joseph Campbell. Campbell estudou os mitos dos povos antigos, estudou através da literatura e os mitos dos povos chamados primitivos, através de trabalho de campo, e também epopeias de livros sagrados, contos de fadas e fábulos. E ele demonstra que no mundo inteiro, em todos os tempos, aqui nós temos acesso, evidentemente, os mitos são basicamente os mesmos e os símbolos também são os mesmos. No mundo todo, em todos os tempos que nós conhecemos. Eu tenho dito que eu considero a mente como um programa. E cada um de nós, mentes individualizadas como programas individuais. Em nossa programação mental há algumas forças básicas que são manifestadas através de símbolos. Depois dos símbolos é que vem a linguagem, já muito mais complexa, mais rica e também mais dispersiva. Se não houvéssemos desenvolvido a linguagem, poderíamos nos comunicar através de símbolos. Seria uma linguagem muito mais limitada, mas ao mesmo tempo mais direta e profunda. O símbolo mais forte, o símbolo mais presente, o arquétipo mais importante e mais presente é justamente o arquétipo humano. Não há forma mais perfeita, não há figura que nos cale mais fundo do que a figura humana.
A figura humana é a primeira figura de que nós tomamos conhecimento em nossas vidas. Nossa mãe, ou para quem não tem mãe, não. As primeiras pessoas que cuidaram de nós são figuras humanas. Ainda bebês, nós iremos nos reconhecer como figuras humanas. Os bichinhos de pelúcia com que as crianças, em tenra idade, brincam, embora elas retratem animais, ursinho, elefantinho, girafinha, são carregados de traços antropomórficos. As crianças, desde pequenas, preferem animais que têm características comuns aos humanos, que têm pelos em vez de escamas ou penas, que têm contornos arredondados, em geral caras achatadas, que têm expressões faciais, que têm o poder da manipulação de pequenos objetos e, de certo modo, ou pelo menos de vez em quando, que têm posições mais ou menos verticais. O arquétipo humano é tão poderoso que os nossos carros são projetados de modo a reproduzir feições humanas. Quando você está dirigindo e vê um carro pelo retrovisor, esse carro tem uma cara, é como se fosse uma cara, que pode ser mais amistosa ou mais agressiva, de acordo com o design dos faróis, que imitam os olhos, e também de acordo com o entorno dos faróis, que imitam expressões faciais. Eu disse há pouco que nossos medos, nossos desejos ocultos, as nossas frustrações e as emoções que nós reprimimos por não serem bem vistas pela sociedade, elas ganham uma espécie de vida subconsciente, que deve ser liberada de alguma forma. A forma mais comum disso acontecer é justamente, como eu já disse, através do sonho, mas não só do sonho. Um clarividente entra num estado alternativo de consciência, em que ele se torna momentaneamente capaz de perceber um pouco além dos limites dos sentidos físicos e pode captar determinadas influências que estão agindo sobre o ambiente em que ele está se focando ou sobre a pessoa sobre quem ele está focado. Isso é o que acontece, por exemplo, num atendimento espiritual, num centro espírita. Agora, como é que ele vai perceber essas influências? Ele vai perceber essas influências através de símbolos. E o símbolo mais forte, o símbolo que nos cala mais fundo, o símbolo que nos acompanha sempre é o arquétipo humano. Nada mais normal, portanto, que o clarividente veja o que ele considera ser espíritos, mas que não passam de figuras humanas que representam, de acordo com sua aparência, as influências que estão agindo sobre o ambiente ou sobre o paciente ou consulente, a pessoa que está ali procurando o atendimento. É muito comum, por exemplo, tanto em sonhos quanto no trabalho mediúnico, a imagem de um homem vestido todo de preto, de chapéu preto. É a imagem clássica do medo, do perigo, do medo do desconhecido, de um temor quase esquizofrênico em relação a certas pessoas ou situações da vida. Hoje, alguns centros espíritas consideram essa imagem como sendo de um mago negro, como sendo de um espírito desencarnado iniciado em magia negra. Esquecem, talvez, de que em séculos anteriores, ou mesmo milênios atrás, não existiam essas roupas. E que se existissem magos negros desencarnados, dificilmente eles usariam uniforme, Você é magro negro, tem que me vestir com uniforme, roupa preta, chapéu preto. As primeiras histórias que são contadas para as crianças, como as fábulas de Esopo, fazem uso de personagens animais antropomorfizadas, ou seja, são animais com atitudes e comportamentos humanos. Deus também é imaginado, pela imensa maioria dos cristãos, pela esmagadora maioria dos cristãos, como um velho barbudo. O diabo também tem a forma humana, é representado com a forma humana, ou metade homem, metade bode, enfim, mas predominam as feições humanas. Os anjos são retratados e imaginados com a forma humana. Nossos sentimentos mais profundos geralmente são endereçados a humanos. Os nossos amores e desejos são endereçados a humanos.
e nossos maiores medos também. Nós podemos sofrer acidentes e catástrofes naturais, né? Enchentes, tsunami, tempestades, terremoto. Mas o principal medo dos humanos é em relação aos próprios humanos. Nosso subconsciente, portanto, carrega a imagem humana como a imagem mais importante e a imagem mais rica em significados. Num estado alternativo de consciência, como é o caso do sonho, da projeção consciente, da clarividência, dos estados chamados mediúnicos em geral, apenas para citar alguns, nós acessamos níveis um pouco mais profundos de consciência, níveis abaixo da superfície da consciência. Nesses níveis abaixo da superfície da consciência, nós temos acesso a percepções diferentes das percepções que nós temos no estado de vigília padrão. Nós notamos coisas que no estado de vigília padrão nós não conseguiríamos notar. Isso é muito fácil de entender. Se você está num ambiente muito barulhento, né? Num ambiente com música alta, por exemplo, a sua capacidade de concentração para estudar, para ler e para compreender, né, aquilo que você está lendo, para fazer operações aritméticas, a sua capacidade diminui muito. Dificilmente você consegue se concentrar e entender aquilo que está lhe sendo proposto, seja no estudo, seja na leitura, seja nas contas. Para que você consiga se concentrar nessas coisas, é necessário pelo menos um relativo silêncio, né? Alguma tranquilidade. Você também não pode, por exemplo, estar assim, louco para ir ao banheiro, né? Dificilmente você conseguiria se concentrar nesse estado, nessas condições. Quanto mais tranquilo for o ambiente, quanto mais tranquilo você estiver, mais facilmente você conseguirá se concentrar. Para acessar outros níveis de consciência, ou o que eu chamo de estados alternativos de consciência, também são necessárias algumas condições. E quanto maior for o recolhimento, quanto maior for o estado de concentração, né? Quanto mais você se afastar do estado de vigília padrão, mais livre você estará das limitações impostas pelos sentidos físicos. A sua percepção transcende os sentidos físicos e transcende a linguagem do intelecto. A linguagem, ou melhor, o meio de expressão nos níveis mais abaixo da superfície da consciência são os símbolos. E o símbolo mais importante, o símbolo mais presente, o símbolo mais rico em significados é, sem dúvida alguma, a figura humana. Natural, portanto, que tantas pessoas vejam espíritos, ou pelo menos é isso que elas pensam que estão vendo espíritos, né? A alma de pessoas que morreram e sobreviveram à morte do corpo físico. Algumas pessoas são mais sensíveis a percepções mais profundas. São o que geralmente se chama de sensitivos, ou médiums, ou paranormais. Essas pessoas percebem determinadas influências que agem sobre si mesmas, né, sobre elas mesmas, ou sobre o ambiente, ou sobre outras pessoas. E essas influências são traduzidas pelo seu cérebro como sendo espíritos. É isso que eu penso. Muita força e paz para você.